Fala galera, beleza? Você está assistindo ao canal 9 volts e hoje a gente vai ter o vídeo sobre o Teorema de Thevenin na prática. Foi escolhido aí por 57% dos votos há 2 semanas atrás. Vamos lá? Então, antes de fazer a montagem, eu vou fazer a simulação aqui de um circuito com vocês, que vai ser o circuito da prática, para a gente entender, né, o que o Teorema de Thevenin se propõe a fazer. Então, eu vou pegar aqui no Circuito Lab uma fonte de tensão. Vou setar ela em 12 volts. Vou pegar aqui um resistor de 10 kΩ e mais dois resistores, né? Outro de 10 também. São os valores que eu tenho aqui na bancada no momento. E outro de 10 kΩ também. Bom, vou fechar a conexão aqui. E eu vou inserir no circuito o amperímetro, né? E o voltímetro. O voltímetro para medir a tensão, né, em paralelo, e o amperímetro para medir a corrente elétrica em série com o componente. Então, vou fechar aqui o circuito e colocar também aqui o GND. Pronto, agora só está faltando o voltímetro para a gente medir a tensão nesse circuito. Pronto, então, nesse resistor que eu vou marcar aqui entre o ponto A e o ponto B, vou colocar aqui embaixo para ficar mais fácil para a gente. Entre esses dois pontos, o ponto A e o ponto B, a gente tem o resistor R3 de 10 kΩ. A tensão nesse resistor, nesse circuito, tem valor de 4 volts, certo? E a corrente de 400 microamperes ou 0,4 miliampere, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui no vídeo de hoje é criar um novo circuito externo a R3 que vai provocar nesse resistor os mesmos valores de corrente e tensão, certo? E aí, para esse circuito equivalente de Thevenin, que eu vou calcular com vocês daqui a pouquinho, a gente vai encontrar um valor de resistência de Thevenin de 5K, 5 kΩ, né? E o valor da fonte de tensão de Thevenin vai ser de 6 volts. Então, o nosso circuito equivalente, aí eu vou colocar também aqui o valor de 10 kΩ, né, que vai ser a mesma carga, o mesmo resistor, no circuito original. E no circuito equivalente, a gente tem que medir os mesmos valores, né, de tensão e corrente. Então, o nosso circuito, ele vai ficar assim. Aqui continua sendo o ponto A. E aqui que a gente vai colocar agora vai ser o ponto B. Então, colocando o voltímetro e o amperímetro em série e o voltímetro em paralelo, vamos encontrar o mesmo valor. Esse circuito equivalente aqui, ó, ele é o circuito equivalente Thevenin, que é uma fonte de tensão em série com um resistor equivalente de Thevenin. Esse circuito aqui, ele faz o mesmo que esse daqui. Veja que a corrente é a mesma,
tanto no circuito original quanto no circuito equivalente. Então, esse daqui é o circuito original, digamos dessa forma. E esse daqui é o circuito equivalente. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer na prática. Vou montar esse circuito, a gente vai fazer essas medições e depois eu vou calcular o circuito equivalente de TVNAND e também montar e fazer essas medições de tensão e corrente. Ou seja, no circuito equivalente tem que ser igual ao circuito original em termos de tensão na carga e corrente na carga. Beleza? Vamos lá? Bom, pessoal, então vou fazer agora o exercício, né, do que a gente vai montar na prática, né, de como encontrar o resistor equivalente de TVNAND, né, e a tensão elétrica de TVNAND em relação a R3. R3 é esse cara aqui, ó. Beleza? Então, a gente já se viu no vídeo anterior que a gente tem que remover a fonte, né, e colocar um curto-circuito, um jumper, né, e encontrar qual é o resistor equivalente entre os terminais que estavam conectados o resistor que a gente removeu, que é esse daqui, ó. Então aqui é 10K, esse daqui, e aqui também é 10K. Então no nosso caso aqui, o que é que a gente tem entre os pontos A e B? A gente tem dois resistores em paralelo, né? De 10K com 10K, porque a gente fez esse jump aqui, ó. Então, resistores em paralelo, quando eles são iguais, a gente pega um deles e divide pela quantidade, né? Então 10K dividido por 2 vai dar um resistor equivalente de 5K, 5 kΩ, né? Esse é o resistor equivalente entre os pontos A e B, certo? Que são esses dois resistores aqui que estão em paralelo, beleza? Bom, gente, então agora o próximo passo é descobrir o valor da tensão elétrica de TVNAND, também em relação aos pontos A e B. A gente remove esse resistor, né? Vai ficar com a fonte de tensão, né? Com todo o circuito original, exceto o valor da resistência que a gente está estudando, né? Os seus parâmetros, que a gente remove ela, que é esse daqui, ó. Ele vai sair do circuito, então aqui ficou em aberto o ponto A e aqui ficou em aberto o ponto B. Esse resistor é de 10K e esse aqui é 10K e aqui a gente tem uma fonte de tensão de 12 volts. Então qual é a tensão de TVNAND? A tensão de TVNAND é a tensão entre esses pontos A e B, né, nesse circuito aberto. Então o que a gente observa aqui? Que isso aqui é um circuito série, né? Como aqui está aberto, não tem corrente para cá, certo? Ela vem e percorre os dois resistores e volta para a fonte, certo? Então, como a gente tem um circuito série aqui e os resistores são iguais, né, a gente entende que a tensão vai ser dividida também de forma proporcional igual, no caso aqui por 2. Então essa tensão de TVNAND vai ser 6 volts. Mas eu vou calcular aqui com vocês. Então, para calcular a tensão entre esses dois terminais, a gente vai usar a fórmula do divisor de tensão. A fórmula do divisor de tensão, você pega o valor do resistor que você quer calcular a tensão, multiplica pelo valor da fonte de tensão e divide pela soma dos resistores que estão em série. Nesse caso aqui, ficou R1 mais R2. Então, o que é que a gente tem? Tensão de TVNAND igual a 10K vezes 12 dividido por 10K mais 10K. Então, a tensão de TVNAND ficou 10K vezes 12 dividido por 20K. Aí aqui a gente pode cortar esse K com esse zero com esse daqui, 12 por 2, 6 volts é a tensão de TVNAND, beleza? Bom, pessoal, então a gente está aqui com o nosso circuito montado, né? Só lembrando a vocês o que a gente fez agora há pouco. Nosso circuito ele é parecido com esse daqui, ó. A gente tem uma fonte de tensão de 12 volts
um resistor de 10k, R1, R2 10k, e aqui a gente tem outro resistor de 10 kΩ. Aqui a gente chamou de A e aqui a gente chamou de B. Então o estudo da gente está sendo em relação a esse resistor, que é o R3. Beleza? É isso que a gente tá aqui montado na bancada. Então, esse resistor aqui, ele é o R1. Esse resistor aqui é o R2. E esse resistor aqui é o R3. Certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou medir os parâmetros do circuito original. Então, eu vou medir a tensão no resistor R3 e vou medir a corrente nele, nesse ponto. Esse multímetro, ele está medindo a tensão e esse está medindo a corrente. Então, eu vou medir a tensão aqui. A tensão medida do circuito original está próximo de 4 volts, que foi o que a gente viu na simulação. Beleza? Agora, eu vou medir a corrente desse circuito. E para isso eu vou abrir o jumper aqui, ó, para facilitar. Então, eu vou medir essa corrente. Então, a tensão está em 4 volts e a corrente está em 0,41 miliampere. Beleza? No resistor R3. Tranquilo? Pronto. Agora eu vou fazer o que? Eu vou ajustar a fonte para 6 volts e vou montar o circuito equivalente TVNAN e vou colocar em série esse resistor aqui. Ok, gente, então, relembrando aqui pra gente, o nosso circuito equivalente, ele vai ser uma fonte de tensão de 6 volts, que é a tensão de TVNAN, em série com um resistor de TVNAN, cujo valor deu 5 kΩ. Aqui vai ser o ponto A e aqui vai ser o ponto B. E aí a gente vai colocar aqui um resistor novamente de 10k. E aí a corrente que passar aqui e a tensão nesse resistor tem que ser igual ao do circuito original. Então a gente consegue ver aqui, ó, o meu resistor original é esse aqui, 10k, ó, certo? Que é esse cara aqui. Esse resistor variável, né, o trimpote, eu ajustei ele para 5k. E a minha fonte de 6 volts já está ajustada em 6 também, certo? Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou medir a tensão e vou medir a corrente no resistor de 10k que eu tirei lá do circuito original. Esse valor ele tem que dar muito próximo do valor do circuito original, que esse é o objetivo do teorema de Thevenin, né? Encontrar um circuito equivalente que promova as mesmas características elétricas do circuito original, beleza? Então vamos medir aqui. A gente tem aqui um circuito série, trimpote e o resistor de 10k, beleza? Então vou medir a tensão aqui e vou medir a corrente nesse ponto. Vou começar aqui colocando os terminais do multímetro na opção de voltímetro. Aqui setado em 20 volts. 20 volts. Eu vou medir aqui aproximadamente 4, né? Então esse deverá ser o valor, então tá tranquilo. E esse outro aqui a gente vai medir a corrente agora. Então é só fechar o circuito, né? Porque para medir corrente a gente mede em série. E aqui ele está setado em 20 mA. A gente vai medir 0,4 mA aproximadamente, né? Então vai ser o suficiente.
Então daí, gente, a tensão no resistor, 4 volts, e a corrente de 0,41 miliampere. Exatamente, né? Igual ao do circuito original. Beleza? Então é isso. Qualquer dúvida, coloca aí no comentário. E até a próxima.